Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias, edição dessa quinta-feira, pra gente conversar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar sobre Pedro Raul, agora sim, todos os detalhes burocráticos já foram resolvidos. E agora é só aguardar mesmo o anúncio oficial da contratação de Pedro Raul. Além de Pedro Raul, o Vasco também já fechou mais uma contratação que já está tudo certo. Falta realmente o anúncio oficial e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Alex Teixeira, que não deve permanecer para a temporada de 2023. O Vasco fez a proposta, mas o jogador até o momento não respondeu e os indícios, é que Teixeira não fica. E vamos falar sobre dois atacantes sul-americanos que estão aí na mira do Vasco. O Vasco, inclusive, já realizou propostas. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui na descrição desse vídeo, tem um link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado para o WhatsApp da Mais Ágil, onde você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, é bem possível que você tenha uma graninha presa lá no seu FGTS e você nem sabe, A Mais Ágil faz essa consulta gratuita para você e te ajuda a antecipar o saque do seu FGTS. Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Basta você clicar no link da descrição que você será direcionado e muito bem atendido. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando sobre o atacante colombiano Diego Valois, que joga lá no Talleres, de Córdoba. O Vasco tem um interesse nesse jogador e inclusive fez uma proposta, por esse atacante colombiano de 26 anos, que foi um dos destaques aí da última edição da Superliga Argentina. O próprio presidente do Talleres de Córdoba confirmou, essa informação, que o Vasco realizou ali uma proposta pelo atleta, algo em torno ali de 2 milhões de dólares, mas essa proposta foi recusada, O presidente do clube argentino ainda disse que o Vasco tentou colocar o meia Carlitos Palacios, nessa negociação, mas o Talleres não se interessou. O presidente do clube argentino ainda disse que o Vasco sinalizou que faria uma nova investida, pelo Diego Valois, atacante que é um dos destaques aí do campeonato argentino, o colombiano de 26 anos. Então o Vasco fez uma primeira oferta, foi recusada e agora o Vasco deve fazer uma nova oferta pelo atacante. Seria uma contratação interessante, Um jogador que é destaque aí da Liga Argentina, já joga na seleção colombiana e joga pelos lados de campo, O Vasco precisa sim de atacante de lado, atacante de velocidade. Seria uma contratação interessante, mas o Talleres quer muita grana, pelo jogador. O Vasco vai ter que negociar bastante para tentar conseguir o jogador aí num preço justo. A gente acompanha aqui essa movimentação e qualquer outra informação a gente traz aqui no canal. Bom, e agora vamos falar aqui de Pedro Raul, Porque acabou a novela, meu amigo. Acabou a novela Pedro Raul, não tem mais nada que possa acontecer de errado. Pedro Raul será jogador do Vasco em 2023. A torcida estava numa ansiedade, Primeiro por conta da negociação do Júnior Urso, que acabou melando, a negociação que era dada como certa e acabou não acontecendo. E ontem à noite o Vene Casagrande trouxe uma informação que deixou o vascaíno muito preocupado sobre a documentação do Pedro Raul, que o jurídico do Vasco ainda não havia enviado para o Japão para formalizar ali o acordo com o Pedro Raul. Mas ontem à noite tudo isso foi finalizado, Todas as exigências burocráticas já foram feitas, E Pedro Raul será jogador do Vasco. O anúncio oficial pode acontecer ainda hoje, inclusive. Os exames já foram realizados, as exigências burocráticas já foram realizadas, O documento que faltava já foi enviado ali ao Caxias Reysol e o Vasco nunca esteve tão próximo de anunciar a contratação do Pedro Raul. O contrato de Pedro Raul com o Vasco será válido por 3 temporadas, até dezembro de 2025. Pedro Raul assina com o Vasco até dezembro de 2025 e o Vasco vai pagar 2 milhões de dólares, algo em torno de 10 milhões e meio de reais, pela contratação do atacante de 26 anos. Inclusive, o próprio Pedro Raul já confirmou ao canal Atenção Vascaínos, o jornalista Flávio Dias, que já assinou o contrato com o Vasco da Gama. Então falta muito pouquinho para ele ser anunciado de forma oficial. A expectativa é que isso aconteça ainda hoje.
3 anos de contrato para Pedro Raul, que assina até dezembro de 2025. E aqui a gente tem que deixar um registro, né, que é importante. O Vasco está comprando o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro por 10 milhões de reais. Isso já é uma mudança, né, de expectativa, uma mudança de patamar. Quem imaginaria 2 anos atrás o Vasco pagando 10 milhões de reais numa contratação, comprando o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tinha proposta de outros clubes, jogador preferível para o Vasco. O Vasco é um clube que não atrasa mais salários, o Vasco consegue atrair jogadores que têm mercado em outros lugares, porque você é vascaíno, você se lembra bem, até ano passado o Vasco só contratava jogador que não tinha mais espaço em lugar nenhum. É jogador que vinha de time pequeno e realizava o sonho de jogar num time grande como o Vasco, ou jogador que já tinha rodado aí em vários clubes grandes, deu errado em tudo que é lugar e vinha para o Vasco porque não tinha mais espaço no mercado. Então já é, né, uma mudança nas expectativas e uma mudança de patamar do Vasco no mercado de transferências. Então é claro que são justas, né, as preocupações do torcedor em relação à SAF, em relação a 777, mas a gente não pode fechar os olhos e não enxergar que já é um avanço, né? É um processo de reestruturação que ainda vai demorar, mas aos poucos isso vai acontecendo e já dá pra gente ver uma mudança, né, de estrutura, de expectativa, porque era inimaginável o Vasco pagar 10 milhões de reais e contratar o vice-artilheiro do campeonato, que tem mercado e tinha, né, propostas, inclusive, de clubes de fora do Brasil. Então não dá pra gente fechar os olhos também para a realidade. E que seja bem-vindo, né, o Pedro Raul, que seja muito feliz e faça muitos gols com a camisa do Vasco. Bom, além de Pedro Raul, o Vasco tem mais uma contratação fechada que pode ser anunciada ainda hoje. Estou falando do volante Patrick de Luca, que vem do Bahia, né? Também já está acertado com o Vasco. O jogador já se despediu, inclusive, lá do Bahia, postou um texto ali nas suas redes sociais se despedindo do seu último clube. E a expectativa é que o Patrick de Luca também seja anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias. Ainda essa semana deve acontecer o anúncio do Patrick de Luca, volante que chega aí de graça, né, ao Vasco após o fim do seu contrato com a equipe baiana. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar do Alex Teixeira ainda, vamos falar também de Franco Fagundes, jogador que está aí na mira do Vasco, mas tem um recadinho aqui da 1xBet. Estamos aí em clima já de final de Copa do Mundo, e se você quiser fazer uma fezinha nesse jogão de bola, Messi contra Mbappé, vem aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet, você faz lá o seu cadastro, e olha só, a 1xBet está te dando um bônus de 100% no seu primeiro depósito, se você utilizar o nosso código promocional, que também está aqui no comentário fixado, beleza? Qualquer depósito que você fizer vai dobrar lá na 1xBet, basta você usar o nosso código promocional. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos falar agora aqui de Alex Teixeira. Teixeira não deve ficar no Vasco para a temporada de 2023. A informação é do jornalista Joel Silva e também dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco fez uma proposta aí pelo Alex Teixeira de renovação por mais um ano de contrato e o Vasco ofereceu os mesmos valores, né? A mesma coisa que o Teixeira estava ganhando na temporada de 22, o Vasco ofereceu para 2023 esse contrato, né, de um ano com o Alex Teixeira. O Teixeira queria um reajuste, né, porque na visão do jogador, com a chegada da 777, o Vasco poderia dar uma valorização salarial ali para o jogador, né? Ano passado ele aceitou ganhar menos para poder ajudar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a proposta do Vasco foi a mesma, né, do ano passado, um salário que o jogador ganhava que era abaixo do que ele estava acostumado a ganhar. Então a tendência é que o Alex Teixeira não fique para a próxima temporada, e o problema maior não é nem o dinheiro, né? Porque embora o Alex Teixeira quisesse esse reajuste salarial, o lado financeiro não é o principal. O principal problema é que o Alex Teixeira nesse momento se vê fora do projeto da 777. Ele não se vê se encaixando, né, dentro do projeto da 777, e por isso o jogador deve deixar o Vasco na próxima temporada. Tem 2 clubes que estão de olho ali no Alex Teixeira. O primeiro é o Corinthians, que de acordo aí com a reportagem do Joel Silva já sondou o jogador e pode fazer uma proposta aí nos próximos dias, e o outro é o Cruzeiro, que também tem muito interesse na contratação do Alex Teixeira. Dificilmente Alex Teixeira fica em São Januário, o jogador não se vê dentro dos planos da 777 e pode pintar no Corinthians ou no Cruzeiro. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Franco Fagundes, né, atacante uruguaio, que joga no Nacional do Uruguai. Ele joga como centroavante também como segundo atacante, né? Segundo informações aqui do canal Atenção Vascaíno, o Vasco tem interesse e já fez sondagens pelo Franco Fagundes do Nacional do Uruguai, mas até o momento o Vasco ainda não fez uma proposta, né,
pelo jogador. As informações é que a equipe uruguaia pede cerca de 8 milhões de euros, que gira ali em torno de 45 milhões de reais pelo jogador. É uma proposta muito alta, né? Ainda mais o Vasco que acabou de pagar aí 10 milhões no vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, não vai pagar 45 milhões num jogador que vem do futebol uruguaio, né? Ele tem 22 anos, tem muito potencial ainda para se desenvolver, né? Mas é uma proposta, é uma grana meio que fora de cogitação. O jogador também desperta interesse de um clube dos Estados Unidos e também do Real Betis da Espanha. Então, uma negociação difícil de acontecer, mas existiu essa sondagem aí do Vasco em cima do Franco Fagundes, jogador de 22 anos, uruguaio, que joga no Nacional. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.